Eu vim aqui falar tudo sobre o Whey Protein em idosos. Vamos lá para as principais dúvidas? Vou falar todas elas, gente. Será que é seguro o idoso consumir o Whey Protein? A segunda dúvida que eu recebo muito: qual que é o idoso que se beneficiaria? Quem que deve consumir? A terceira: o Whey Protein faz mal para os rins? O Whey Protein engorda? Recebo muito essa. Então eu vou responder todas essas dúvidas, vou falar mais coisas ainda sobre o Whey e no final desse vídeo eu vou explicar vou dar uma receitinha, vou dar uma de blogueira fitness aqui, vou ensinar pra vocês uma forma maravilhosa da gente consumir o Whey. Fica ligado. Eu sou a doutora Alana Menezes, eu sou geriatra, então eu vim aqui hoje, gente, falar pra vocês sobre o Whey Protein. Hoje eu estou sozinha, vocês viram, né? Eu sou a minha parceira, Aline. Às vezes a gente grava junto, às vezes a gente grava separado. E esse era um vídeo que precisava sair, a gente não queria mais adiar a produção desse conteúdo. Então, pra explicar primeiro pra vocês o que é o Whey, né? O que é o Whey Protein, gente? Então ele é essa macromolécula, esse macronutriente tão fundamental pra gente. A gente precisa de gordura, a gente precisa de carboidrato, a gente também precisa de proteína. E o que acontece é que a gente acaba consumindo pouca proteína e por isso que muitas vezes a gente precisa suplementar. O Whey Protein, eles pegam o leite e tiram a parte proteica, né? Faz essa quebra, tira somente a parte proteica do leite. Existem também outras formas no mercado, veganas, né, sem ser do leite. Aí vem um leite vegetal que tira também a mesma porção. Aí quando a gente pega o whey concentrado, ele tem vários tipos de proteína. Conforme a gente vai isolando, ele vai ficando mais quebradinho. Então, varitaquinhas. E quando você vai quebrando, ele fica mais fácil de ser absorvido. A molécula já está mais fácil para o organismo. E também ainda tem a forma de aminoácidos, né? Que você quebra mais um pouquinho, né? A proteína ela é composta por vários aminoácidos. Então você quebra mais um pouco, ela é mais facilmente ainda absorvida. Conforme eu vou quebrando essa molécula, o whey ele vai ficando aquele gosto menos palatável, menos saboroso. Então tem pessoas que gostam mais do concentrado, do isolado ou dos aminoácidos. Aí vai depender muito do seu gosto, tá, gente? Às vezes o concentrado já funciona super bem para isso. Mas vamos lá para as dúvidas que eu falei que eu ia tirar. Até anotei aqui, ó. É seguro o idoso consumir whey protein? Sim, gente, se você tá com a sua saúde em dia, se você tá com a sua parte renal, cardíaca, tá fazendo seus exames, sim, ela é segura. Dos 60 aos 100 anos, todo mundo poderia consumir se tiver com seus outros órgãos e sistemas funcionando normalmente. E eu diria mais, né? Vamos logo para a segunda dúvida, né? E quem que deve tomar? O jovem, né? A gente sabe que tem muita gente que fala assim, eu conheço porque meu filho usa, meu neto usa, mas eu nunca tive coragem de usar. Eu já sou diferente, eu sou geriatra, então eu falo assim, quem deveria tomar whey protein deveria ser o idoso. Temos vários vídeos falando sobre isso aqui, mas depois dos 60, quanto mais velho a gente vai ficando depois dos 70, depois dos 75, 80, a gente tem um processo de perda muscular muito acelerado. É normal, é natural, é fisiológico, o nosso corpo começa a degradar os nossos músculos, a gente vai ficando mais mole, né, mas com menos tônus na nossa musculatura, a gente percebe, ou tá ficando mole, ou também vai afinando, assim, a gente percebe que a nossa perna, a nossa coxa, ela vai reduzindo de tamanho. E isso, no nosso dia a dia, reflete em perda de autonomia, a dificuldade de fazer as coisas. É aquela caminhada que você ia até a padaria há 20, 30 anos e fala assim, opa, parece que eu não tô mais conseguindo. É uma dificuldade maior de levantar de uma cama, de subir uma escada. Quantos idosos você conhece assim? Não espere chegar nessa fase, que é uma fase que a gente pode até falar de sarcopenia, né? Que é quando eu já tenho uma perda de massa muscular tão importante que ela já tem alteração no nosso dia a dia, já tem incapacidades. Mas depois que a gente chega nesse processo de sarcopenia, é muito mais difícil da gente reverter. O momento é agora. O momento é você cuidar, é você preservar da sua massa muscular para que você não chegue nesta fase. E como que a gente preserva a nossa massa muscular? Falamos muito aqui sobre isso, eu e a Aline. Com exercício físico resistido, com musculação, com pilates, com peso, mas também com ingestão de proteína. Então, por isso que eu volto a falar. Se eu tenho uma pessoa que está perdendo massa muscular naturalmente, se você já passou dos 30, dos 40, você está perdendo massa, a diferença é só a velocidade que isso acontece, né? Quanto mais velho, mais rápido é. E também dependendo de algumas circunstâncias da vida. Se precisou fazer uma cirurgia, ficou um tempinho mais acamado, se parou de fazer exercício, tudo isso muda essa velocidade de perda de massa. Então, quem precisa consumir proteína é quem está perdendo, e essa pessoa é o idoso, né? A idosa, a pessoa que passou dos 60 anos, é quem está nesse processo. Eu falo idoso, gente, às vezes até sai sem querer aqui, 50 anos, não é que é idoso, mas é alguém que está perto dessa fase, está num processo de envelhecimento. Então, essa pessoa é quem tem que se cuidar
mais. Existe uma continha que a gente faz, nosso vídeo lá sobre massa muscular, a gente fala bastante sobre isso, que o idoso ele precisa consumir pelo menos 1,3 gramas por quilo por dia. Gente, isso dá assim, tipo 20, 30 gramas de proteína em cada refeição nossa. E as proteínas são as carnes, o frango, o peixe, o ovo, os feijões, a lentilha, o grão de bico. Esses são as nossas principais fontes de proteína na alimentação. Só que isso é difícil, gente. Vamos pensar no café da manhã. Se você tivesse que consumir 20 gramas de proteína no café, você teria que consumir pelo menos 3 ovos, um pedaço de queijo. Quem que consegue consumir isso no café? E a janta, então, né? Que é uma maravilha. Todo mundo troca a janta pelo quê? Pão com manteiga. Não consome proteína também. Então, muitas vezes a gente precisa suplementar. Eu preciso dar essa proteína de forma artificial, não pela alimentação, por meio do whey protein. É uma das melhores formas, das formas mais seguras. Eu estou com uma pessoa que eu sei que vai perder massa muscular, que está num processo de envelhecimento, sobretudo já passou dos 50, pior ainda, quanto mais velha, essa pessoa precisa de suplementação. Então, para quem que eu suplemento? Eu suplemento para quem não consegue consumir esse 1,3 gramas de proteína por quilo por dia. A gente já falou sobre isso aqui antes, mas vocês têm que ir atrás dos outros vídeos, tá, gente? Mas, por exemplo, assim, se a gente for pegar um filé de frango, né, um peito de frango, se fosse do tamanho da palma da mão o filé que você está consumindo, ele tem mais ou menos 30 gramas. Não é o peso da carne, não é o peso da proteína, né, tá? Porque a gente fala, eu consumo 100 gramas de carne, 100 gramas de proteína no almoço. Eu consumo 100 gramas de carne. Então, mais ou menos 100 gramas do frango vão ter 20 a 30 gramas de proteína. Vamos falar 30, tá? Então, no almoço, você consumiu esse peito de frango. Opa, você já consumiu suas 30 gramas de almoço. Maravilha. E no jantar, você consumiu de novo ou frango, ou peixe, ou feijão? Você consumiu a quantidade de proteína que você precisava? Se você não consumiu, é um bom momento para a gente suplementar, tá, gente? Então, para quem que eu suplemento? Quem que se beneficia? Quem não consome mais a sua quantidade ideal pela alimentação. Tá bom, vamos para uma outra pergunta que eu nem coloquei aqui na minha lista. Mas, será que é melhor tomar um copo de whey protein ou um prato de comida colorido? Tempo, quem acha? Claro que é um prato de comida colorido, né, gente? Com saladas, com os legumes e também com a nossa proteína. Agora, a dúvida é, você consome isso todos os dias? Se você não consome, se você já passou dos seus 50, dos seus 60 anos, seria um bom momento você suplementar. E é claro, eu também suplemento para quem está treinando, né? Para quem está fazendo algum tipo de exercício, porque além de eu não querer que ele perca massa muscular, ele está tentando ganhar. Gente, não é fácil ganhar músculo. Conta aqui pra mim. Quem que tá aqui treinando e fala, Lara, eu não tô conseguindo ganhar massa muscular. É difícil, a gente tá indo contra a natureza. Até pro jovem é difícil para ele ganhar massa muscular. Que é alguém que está no processo de perda. Então eu preciso garantir que pelo menos a minha alimentação vai me ajudar nesse processo. Nessa fase que eu estou perdendo massa muscular, mas eu estou indo lá treinar. Essa pessoa tem que suplementar. Então assim, ó. Quem que se beneficia? Quem não consome durante o dia a sua quantidade necessária de proteína, que geralmente é mais ou menos entre 20 e 30 gramas café, 30 gramas no almoço e 30 gramas no jantar. E quem está treinando, porque a pessoa não está só não perdendo massa muscular, como ele está tentando ganhar. Então essa pessoa precisa de uma ajudinha a mais. A terceira dúvida que eu coloquei aqui, que eu recebo muito, é, Alana, faz mal pro rim? E por que as pessoas perguntam sobre isso, gente? Quem tem insuficiência renal, que é uma doença que tem várias etapas, várias fases, uma sobrecarga maior de proteína na alimentação pode fazer mal para o rim, para quem tem insuficiência renal. Então, como é que a gente sabe isso? Primeiro, você tem que falar com o seu médico. Eu tenho insuficiência renal? Tenho algum problema renal? E não é qualquer problema, tá, gente? Sei lá, cálculo renal, não é problema. Agora, insuficiência renal, seu rim não está filtrando como ele filtrava antes, isso é ruim. E dá para você saber isso por meio de um exame chamado creatinina, que é um exame que a gente faz pelo sangue, a gente sabe como é que está o funcionamento dos nossos rins. Então, se o seu rim está bom, não vai prejudicar o seu rim. Agora, se você já está numa fase em que
um limite, seu rim já está sobrecarregado, sim. Mas nesse momento, provavelmente você já está acompanhando com um nefrologista ou uma nutricionista também. Então, se o seu rim está bom pela creatinina, ou pergunte para o seu médico, não vai ter problema, porque você não vai sobrecarregar tomando uma medida de whey. Claro também que você não vai tomar 5, 6 vezes whey. É uma medida, é a quantidade boa, geralmente, para a gente conseguir suplementar. A quarta pergunta que muita gente faz é se o whey engorda. Ninguém quer engordar, né, gente? Comenta aqui. Quem que quer engordar? Ninguém quer engordar nada. Então, o que a gente tem que fazer? Tudo que a gente consome, que a gente come, pode engordar, certo? Fora a água, tem 0 caloria. O restante, amor, até água com limão engorda. Porque tudo tem um pouquinho de caloria. Agora, a gente tem que pensar sempre se é uma caloria, se ela é muito calórica, se ela é menos calórica. O whey protein, na maioria das vezes, ele emagrece. Por quê? Primeiro porque ele te dá uma saciedade. Vamos falar lá que eu falei pra você que tem que suplementar, por exemplo, quem não janta, quem come um pão, não come nada de proteína à noite, a gente acaba suplementando. Quando essa pessoa toma whey protein, o whey ele é menos calórico do que um pão com manteiga, ele não é uma caloria vazia. E você se sacia, você enche a barriga e não dá mais vontade de comer outra coisa. Vou dar um exemplo pra vocês, pacientes meus que têm circunferência abdominal, aquela barriguinha, quem aí tem? Opa, tá todo mundo se olhando agora, ó. Mulher cutucando o marido, né? Aquela barriguinha grande. A gordura visceral, ela é aquela gordura que nos inflama. É a gordura que mata, dá infarto, que dá AVC, aumenta o nosso risco cardiovascular. Se eu peço pro meu paciente, pra alguém, treinar, ir para uma academia, vai fazer exercício, vai fazer músculo, gente, eu dou whey protein, porque aquela pessoa, ela vai trocar a gordura por músculo. O nosso organismo, ele é muito inteligente. Se ele vê que você está paradão, ocioso, você não está treinando, não está fazendo nenhum tipo de exercício, eu falo treinar, mas não é treinar, é exercício. Ele fala assim, eu vou guardar. Eu vou guardar onde? Eu vou guardar aqui na pança, na barriga, porque vai que um dia ele vai precisar disso, vai fazer um exercício. Então ele acaba acumulando. Quando a gente começa a fazer exercício, o nosso corpo ele tem que produzir músculo, e produzir músculo não é um processo tão simples e tão natural quanto parece. É super, ó, o organismo cansa. Para ele conseguir produzir um bíceps, um quadríceps, então que é esse nosso músculo da coxa, que é um músculo grande, gente, ele acaba emagrecendo. Então o whey protein, na maioria das vezes, ele emagrece. Agora é a hora da Ana Maria Braga entrar em ação. Então, gente, eu trouxe aqui pra vocês uma dica ótima de como consumir whey. Porque o whey, assim, como é que você pode fazer? Você pode bater ele com água, num shake, né, na shakeira, ou no liquidificador, ou meu marido, a gente tem aqueles negocinho que faz suco, assim, rapidinho, ajuda. Eu não gosto. Meu marido até que gosta, você pode bater com leite, pode bater com fruta congelada, mas essa pra mim é a forma que mais me agrada. Como é que eu faço, gente? Eu pego um copinho de iogurte, eu, por exemplo, peguei aqui um grego desses da vida, que é mais firme, mais gostoso, já dei até uma salivada. O que eu faço? Eu vou misturar com uma medida de whey, esse aqui é um whey de baunilha, que eu geralmente até gosto um pouquinho mais do whey de chocolate, eu acho ele mais gostosinho. E aí você mistura no seu copinho de iogurte. Aqui você também pode misturar o quê? Um pouco de aveia, vai ficando cada vez melhor, né? E granola, por exemplo. Posso colocar banana cortadinha, tá? Se você está em dieta, se você é diabético, você pode consumir um iogurte mais diet, um iogurte mais desnatado, integral. Aqueles 2 elementos também é super saudável. E aí me conta. Vocês vão comer e vão me falar o que vocês acharam. Eu amo isso aqui. Isso aqui pode ser um lanche da tarde, ou pode ser até um jantar, complementar o seu jantar, tá? Às vezes é um jantar. Muita gente faz um petisco, um lanchinho. Então faz um desse aqui, porque pelo menos você consome uma quantidade de proteína suficiente pro seu dia, tá bom? Beijo, gente. Obrigada.